Tamo junto agora nesse último estágio da fase número 5, onde a gente está aprendendo sobre sombra, sobre textura mapeada e agora textura de pelos. Então, tenho certeza que agora você vai arrematar algumas ideias que você já aprendeu até agora, usando as técnicas, para que a gente possa chegar na prática e aí sim a gente vê as coisas funcionando na realidade e vocês conseguirem destravar a mentalidade de vocês para fazer trabalho de realismo preto e cinza com ênfase em pelo de animais. Então, fica comigo porque agora a gente vai falar sobre pelo de animais. E a primeira coisa que a gente tem que identificar e ver na imagem são os tipos de pelo que os animais têm, certo? Geralmente ele tem pelos bem curtos, pelos médios e pelos longos. Dá uma olhadinha para cá para o iPad. Se você observar aqui, ó, todo animal de pelo, a grande maioria, na parte do focinho dele aqui, ó, sempre são pelos bastante curtos. Então, são pelos que ele, mesmo tendo um pouco de direção, ele não é um pelo que estica muito. E tem muito tatuador que erra muito fazendo essa parte do focinho dos animais de pelo, porque eles utilizam Magnum Rowde. Eu, particularmente, nessa parte aqui, eu utilizo a Rowde Line, que é a agulha de traço. Ela sim vai ser a ferramenta correta para a gente conseguir fazer esses pelos que geralmente ficam aqui na parte do focinho do nosso animal, certo? Agora, daqui a pouco, a gente vê que o pelo, quando começa a vir mais na parte da bochecha aqui, ele começa a ser um pelo mais médio, né? Ele já começa a ter um pouco mais de longevidade, ele espicha mais um pouco. Então, nessa área daqui, eu posso usar de forma tranquila uma Magnum Rowde e, de repente, usando ela de lado, né? Uma numeração de 7, de 9, de 11, colocando de lado essa Magnum Rowde e fazendo um movimento do pelo, eu acho que dá para entrar de forma tranquila nessa arte aqui. Agora, o que acontece? Eu posso usar aqui a de traço ainda, eu não vejo problema, mas eu acho que quando o pelo vai começando a esticar um pouco mais, ele pede para ser um pouco mais delineado, ele pede para ser um pouco mais rebuscado essa saída dele. E o traço muitas vezes vai marcar muito. Então vocês veem que aqui tem muita textura, né? Já aqui você tem muito mais movimento do que textura. Então, particularmente, aqui eu utilizo traço, certo? Geralmente depende do tamanho da proporção da tatuagem. Eu posso usar traço de 5, de 3, de 7. Se for nas costas, de repente, essas texturas eu posso usar aqui uma 9, uma 11, porque aumenta a perspectiva da arte e, consequentemente, eu posso botar uma agulha maior, beleza? Mas os pelos médios, eu já vou correndo aqui já para a Magnum Rowde de lado. E depois a gente tem os pelos mais longos, que eu posso mostrar para vocês aqui, esse leão, por exemplo, aqui, ó. O leão ele tem pelo curto, na testa dele aqui também vem pelo curto ainda. Daqui a pouco ele começa a crescer um pouco mais esses pelos, tá vendo? Ele começa a crescer mais esses pelos aqui, ó. Deixa eu botar aqui uma lena aqui. Ele começa a crescer mais esses pelos e daqui a pouco ele chega nos pelos mais longos. Também vou utilizar a Magnum Rowde de lado, que vai me dar toda essa perspectiva de movimento que está sendo feito aqui. Rodrigo, pode ser feito também com traço? Também pode fazer. Agora tem que ter muito cuidado, porque o traço muitas vezes pode ser que ele deixe muito marcado essas áreas onde não deveria deixar tão marcado. Então vai de acordo com a tua perspectiva de observação e daquilo que você quer aplicar na pele do cliente. Em alguns pontos aqui, ó, toda essa região aqui, eu poderia até usar o traço. Mas quando já passa por um pelo muito mais espichado, eu usando a Magnum Rowde aqui, eu vou ter muito mais assertividade e vocês vão conseguir ver isso aí na prática. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que todo animal de pelo, ele tem as partes dos pelos brancos, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A parte dos pelos brancos. Então é fundamental que nessas áreas daqui a gente tenha pouco contraste de sombra, a gente utilize só um pouco de sume para que no final a gente possa entrar com branco e dar vazão para o pigmento branco, porque o branco da tinta de tatuagem é diferente de um branco que coloca na parede. Na parede, se você sobrepõe o branco em cima de outra tinta e dá 1, 2, 3 mãos, o branco vai ficar lá. Agora, na tatuagem, não. Se você bota o branco em cima de um lugar onde está alojada a tinta preta, consequentemente, essas tintas se misturam e o preto vai sobressair em cima do branco, certo? Principalmente quando se trata de felino, que tem o quê, ó?
Bigode, pessoal, esse bigode aqui, ó, eles têm que ficar o quê? Sempre vazado. Você tem que fazer toda a área dele do preto e deixar toda a área do bigode vazado para quando for no final da tua sessão, tu pegar e fazer o traço branco e deixar ele bem aparente da forma como a gente está vendo aqui na referência. Mas fica tranquilo que tudo isso que eu estou passando para vocês, a gente vai ver na próxima fase, porque a gente já vai entrar na prática com tudo e eu tenho certeza que agora a tua cabeça vai explodir, porque tudo que foi ensinado na teoria, a gente vai ver agora na prática e você vai ver que tem possibilidade de você fazer, aplicar e conseguir resultados ainda maiores. Tamo junto e até a próxima aula.